Boa noite! Mais um domingo abençoado. Hoje, 9 de maio de 2021, segundo domingo de maio, Dia das Mães. Graças a Deus por mais um dia de vitória. Graças a Deus por mais um dia que podemos respirar este ar maravilhoso que Ele nos dá, a vida, a saúde, a paz, a tranquilidade. Obrigado, meu Deus, pela tua amizade, obrigado pelos teus cuidados, obrigado pela sua estrutura de vida em cada um de nós. O Ministério Graça e Intimidade tem a honra e a alegria e a satisfação de falar deste Deus Todo-Poderoso, ao mesmo tempo de um Deus amoroso, de um Deus terno, um Deus que nos carrega em seus braços, um Deus que cuida das nossas vidas, mesmo o seu reino não sendo deste mundo, mesmo ele não tendo nada a ver com a nossa carne, mesmo sabendo que a nossa herança é espiritual. O Deus que se preocupa com seus filhos nesta dimensão, nesta terra, e que cuida de nós com todos os cuidados possíveis. Bem-vindo a águas tranquilas, bem-vindo a águas cristalinas, bem-vindo a este caminho refúgio, o caminho da genuína graça de Deus. Eu sou o pastor Marcos Felipe, estamos pelo Ministério Graça e Intimidade, no estado do Rio de Janeiro, cidade de Macaé, em todo o Brasil, em todo o mundo. É mais um ministério imbuído da pregação, da genuína mensagem da graça de Deus, crescendo, desenvolvendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu quero convidar você, nesse momento que está ouvindo pelo Facebook, nós temos um canal no YouTube e você pode, neste canal, fazer a sua inscrição, convidar um amigo, compartilhar com 1, com 10, com 100, com milhares de amigos, para que a mensagem da graça de Deus corra, para que o nosso canal ganhe projeção dentro do nosso Brasil, quiçá em toda a terra. E eu quero fazer este convite a você. Ao término deste encontro de fé cristã, no nosso encontro espiritual, nós vamos postar este vídeo no YouTube e nós teremos a sua participação, dando o seu like, ativando o sininho. É muito importante o seu like. Você que faz parte do Ministério Graça e Intimidade, todos vocês do Ministério, dê o seu like. E caso você não goste, você que nos ouve, dê o dislike, não há problema. O mais importante é que o amor de Deus, ele seja expansivo na sua vida. Eu quero convidar você a exaltar a Deus com 2 canções que nós vamos entoar, 2 louvores. O primeiro é do Ademar Santos, Ademar de Campos. É um louvor maravilhoso que fala sobre o amigo, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E o segundo é um louvor de nossa autoria, fala da marca do céu, a alegria que é a marca do céu e que ninguém pode roubar esta patente daquele que registrou esta marca no céu. E se nós estamos no céu, é um dos nossos vídeos, se nós já vivemos o céu em termos espirituais, em termos de conquista do Cristo ressuscitado, esta tem que ser a nossa marca, tem que ser a sua marca, a minha marca, independente da circunstância que estejamos vivendo. Então, quero convidar você, esta canção, você desejar conhecer alguma das nossas letras de canções, você pode ir no Recanto das Letras, é um site onde eu escrevo, Recanto das Letras, o escritor Marf, M-A-R-F. Você pode conhecer todas as nossas letras de música ali pelo Recanto das Letras e acompanhar juntamente com o Ministério Graça e Intimidade. Então, vamos louvar ao Deus verdadeiro com esta linda canção.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor. Existe alguma coisa melhor do que ter a amizade de Deus? Qualquer outra amizade nesta terra, ela pode acabar, ela pode se tornar em uma falsa amizade. As pessoas vêm e vão. Essa semana nós tivemos uma perda no meio artístico e que cristãos, não cristãos, independente da visão que você tenha, de preferência sexual, todos nós sentimos a perda de certa forma. Hoje, a grande maioria do cristão, ele também assiste programas humorísticos. E nós perdemos um grande artista, que foi Paulo Gustavo. Então, as amizades, as alegrias nesta vida, elas são passageiras. Por isso que nós podemos cantar e falar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Porque esta amizade, ela é eterna. Você pode, como diziam os antigos, a única certeza que nós temos nesta vida é que nós vamos morrer. Você pode viver
20, 30, 40, 50, 100 anos. Parece que o Orlando Drummond, que está com 100 anos, está internado, está com um problema de insuficiência urinária, alguma coisa do gênero, e viveu 100 anos, uma pessoa feliz, que é cômico também, é um artista, trabalha com humor. Você pode viver 100, 104, 105, 110 anos, mas se você tem esta parceria, esta alegria, esta intimidade, a graça e a intimidade com Deus, com certeza você vai deixar laços e você vai permanecer eternamente com Ele. Só é possível ter esta intimidade, ter esta ligação com Ele aqueles que receberam dele este dom, aqueles que receberam esta centelha. Somente assim, não há outra forma de você poder fazer parte da família de Deus se você não foi chamado por Ele. E nós queremos crer que você que está nos ouvindo tem um chamado eterno. Ah, outra coisa, ser chamado por Deus não é ter uma carteira de membro de uma denominação, de uma religião, não é fazer parte de um templo, você frequentar um templo 3 vezes, 4 vezes, 7 vezes por semana, 30 dias no mês, não é você ter uma carteirinha de membro por 50, 60, 70 anos, de forma nenhuma. O livro que conta a história do judeu, que é um livro que tem muitas histórias maravilhosas, e este livro traz para nós conteúdo doutrinário, este livro traz para nós conteúdo ético, conteúdo estético, conteúdo científico, ele traz uma forma, uma filosofia de vida, ele traz tudo para a minha vida e para a sua vida. Este livro ele está recheado de ensinamentos. Ele mostra que a escolha ela é única e exclusiva do Deus amigo, aquele que nós cantamos ainda agora. Não existe nada melhor. Nada melhor do que ser amigo de Deus. E este amigo maravilhoso, ele fez esta marca, com certeza. Lá no céu, ou melhor, aqui no céu, na continuidade da vida eterna, não pode haver tristeza, de forma nenhuma. Então canta comigo. Há uma marca que foi registrada no céu. Ninguém copia, legitimamente foi feita por Deus. Está no brilho daqueles que um dia ganharam esta marca. Vou mostrar, vou dizer, esta marca vai vencer. Há uma marca que foi registrada no céu. Ninguém copia, legitimamente foi feita por Deus. Está no brilho daqueles que um dia ganharam esta marca. Vou dizer, vou mostrar, seu design vai pegar. Como é, vou dizer, a alegria é a marca do céu. Como é, vou dizer, a alegria que jorra e alcança os corações. Só os eleitos recebem, pois prescrita aos cristãos. Há uma marca que foi registrada no céu. Ninguém copia, legitimamente foi feita por Deus. Está
brilhar no brilho daqueles que um dia ganharam esta marca, ganharam esta marca. Vou dizer, vou mostrar, seu design vai pegar. A marca do céu, a marca do céu, a marca do céu, a marca do céu, a alegria é a marca do céu, 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 a alegria é a marca do céu. A marca do céu. A alegria é a marca do céu. E com certeza, você que está conosco nesse momento, você pode sentir-se alegre, feliz, satisfeito por ter na sua vida a centelha divina. Aquela centelha que com certeza traz para a sua vida a condução do dia a dia. Depois você pode trocar no sério o óculos também, tá bom? O amigo. Depois. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje uma rápida mensagem. Quero parabenizar as mamães do nosso ministério, a você que é mãe, todo o Brasil, todo o estado do Rio de Janeiro, minha irmã, minha cunhada, as minhas cunhadas, né? No Rio de Janeiro, Glaucia que está em Minas, um abraço para a irmã, a mãe do Celso, a irmã Maria, né? Maria de Lourdes. Ela tem um apelido carinhoso que nós não, mas não vamos falar o apelido da irmã Solimberto. Eu não falei Solimberto, não é? É a irmã Maria de Lourdes. Mas um grande abraço para ela aí, para o irmão João, para todo mundo. Que vocês possam ter desfrutado da saúde e da paz do nosso Deus. E possam ter não só o segundo domingo de maio, mas todos os dias do ano como um dia de sentimento profundo, materno, que todos nós, né, que chegamos a esta vida, ninguém nasce de chocadeira, precisa de uma mãe. Pelo menos eu não conheço na história alguém, nem Hitler nasceu de chocadeira. Então todos nós precisamos de uma mãe, e é uma bênção de Deus, a maternidade. Aquelas a quem Deus não deu a condição natural, mas permitiu que fossem mãe de certa forma emprestada, né, também é um benefício. Enfim, todas as coisas, como diz em Romanos 8, 28, todas elas, inclusive a ausência desta premissa, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo pertence a Ele e há um propósito em tudo aquilo que Deus faz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro histórico. Nós sempre ressaltamos esta verdade. Nós que pregamos a graça de Deus, eu, pastor Geraldo de Moraes, Cristiano França, Messias Souza, nossos irmãos do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Elson de Jesus da Bahia e tantos outros que Deus tem levantado aqui em Unamar. Nós temos um abençoado também que prega aqui em Unamar, pertinho da gente. Nós temos esta visão, este entendimento, e certamente nos próximos anos os filhos de Deus vão compreender. Creio eu que a Sociedade Bíblica Brasileira um dia vai fazer esta correção. Que Deus use aqueles que são
capacitados, letrados, como o Fábio Sabino e outros mais, para mostrar esta realidade. O livro histórico de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros históricos. Nós consideramos as epístolas paulinas como o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho a um só, as boas novas de grande alegria de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Boa nova, é um contexto muito grande quando se fala de boa nova, é maravilhoso entender o que é a boa nova, que veio principalmente para o judeu e resvalou, repercutiu, reverberou na minha vida, que sou gentil, na sua vida, que é gentil, na vida de todos aqueles que não têm o sangue judeu, sangue hebreu. Então, abra sua Bíblia no livro histórico de João 6,33, uma passagem bastante conhecida de você, da minha pessoa. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Uma palavra poderosa. Pastor Tavares, que esteve conosco semana passada, está sempre conosco, é um amigo de longas datas, é um ser humano da mesma forma que você e eu, uma pessoa que carrega na sua vida virtudes e defeitos. E esta palavra, Pastor Tavares, se encaixa em nosso perfil, na nossa vida. Essa palavra se encaixa na sua vida que está me ouvindo nesse momento. Entretanto, quando nós lemos a Bíblia, o livro judeu, que nós do Oriente, do Ocidente, abraçamos este livro como regra de fé e conduta. Existem outros livros de religião, livros espirituais, que falam coisas boas sobre Deus. Mas os ocidentais abraçaram este livro, que foi um livro objetivamente escrito para o povo judeu. É lamentável que a tradição muitas vezes crie doutrinas em cima de situações proféticas que já aconteceram para o povo judeu ou de uma situação histórica. Qual é o caso desta passagem que Jesus, se você ler os capítulos anteriores, Jesus com os seus discípulos, ele trocava ideia, ele falava de várias situações que aquele povo passaria. Quando você vai no capítulo 24 de Mateus, você verifica esta comprovação daquilo que Jesus falou. Então Jesus disse para aquele povo, para os seus discípulos, sejam animados. Jesus até profetizou, eu venci o mundo. Veja, Jesus de Nazaré ainda estava em um corpo físico. A última ceia, que os religiosos insistem de chamar de ceia, a última Páscoa, na verdade, aquele ritual pascual que era feito com o povo judeu, comemorando a saída lá do Egito, e um ritual que direcionava certamente de forma espiritual para o sacrifício de Cristo. Ainda não havia acontecido. E Jesus profetizou que vocês tenham ânimo. Mas se você observar esse contexto, você contextualizar com Mateus 24, essas palavras de Jesus de Nazaré foram palavras destinadas ao que viria no ano 70, ao que João lá no Apocalipse profetizou antes do ano 70, porque o Apocalipse com certeza foi escrito antes do ano 70, com destino aos acontecimentos da derrubada do Templo de Jerusalém, do general Tito Vespasiano, que com seu exército derrubou, realizou atrocidades. Então, o nosso tema, eu fiz questão de ler João 16:33, o nosso tema é o segmento daquilo que o pastor Tavares, o irmão Peter hoje veio nos ajudar. Peter, quando é de dia, ele não tem o hábito de ficar com a gente, mas à noite ele tem o prazer de deitar. Deita aqui, Peter. É o nosso filho gatinho. E o nosso tema, ele prossegue com aquilo que o pastor Tavares pregou semana passada sobre a felicidade. Né? O exercício da felicidade. Né? Hoje,
nós vamos falar um pouco sobre esta questão, onde eu e você podemos ser felizes com o conhecimento da graça de Deus. O tema é a verdadeira felicidade, sendo que há um subtema que nós colocamos aqui, o exercício para que esta felicidade aconteça. Então, eu escolhi esta passagem de João 16:33 porque ela fala muito em qualquer época da vida terrena. O gatinho quer passear. Não abriu não. Ela fala sobre a questão da felicidade. Quando você vê nesse contexto, nas entrelinhas, sim, ele conseguiu abrir. Nas entrelinhas, Jesus fala que ele venceu a visão profética do eu sou, do grande eu sou. Certa vez perguntaram a ele: como que você não conheceu Abraão, não conheceu Moisés? Assim, antes que Moisés existisse, antes que Abraão, antes que qualquer um desses heróis da fé existissem. Eu sou o que sou. E o grande eu sou, ele disse que há uma necessidade que nós tenhamos ânimo, o ânimo que vem de dentro. Então, eu fiz uma pequena introdução relacionada a esta mensagem que diz assim: a maior percepção que nós podemos ter é de que não estamos só, pois o Deus Criador do Universo habita em nosso espírito. Aqueles que ouvem este pensamento, nosso pensamento, e recebem, certamente é um filho de Deus. É um eleito, é um escolhido por Deus para passar nesta dimensão de vida em um corpo físico com uma alma e muitos defeitos herdados do primeiro Adão, porém regenerados no espírito para uma vida eterna que já é desfrutada aqui nesta terra, com plena consciência de que o dono da felicidade norteia os nossos passos. Todos nós, muitas vezes, passamos por maus dias, por aflições. Muitas vezes você está em uma empresa, você está trabalhando a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, de uma hora para outra, o teu chefe, o teu líder, o teu patrão, liga para você e diz assim: Joaquim, você está desligado, a partir de hoje você não faz mais parte do quadro da empresa. Às vezes em um casamento de 11, de 12, de 15, de 20 anos, em que o esposo ou a esposa se desliga completamente, o seu chão cai, o seu teto desaba sobre a tua cabeça. Às vezes é uma doença em fase terminal, problemas financeiros. Todos nós, eu e você, estamos sujeitos a viver situações nesta vida que querem muitas vezes tirar o nosso equilíbrio. Porém, o dono da felicidade, ele norteia os nossos passos. Em meio às aflições, no vale de ossos secos que muitas vezes nós passamos, ele diz: vale de ossos secos, criem vida. É um louvor que eu compus também, que fala sobre isto. Vale de ossos secos, criem vida. E então, esse pensamento ele se concretiza assim: olha, o senso de pertencer a Deus muda a forma de olharmos para nós mesmos. É muito importante. Hoje nós temos profissões que no passado não existiam. A psicologia não é uma profissão tão antiga. Hoje, além da psicologia, existe a neurociência, as pessoas que se dedicam a estudar a nossa mente, os nossos neurônios, a alma, né? A psique, a alma, o comportamento humano. E detalhe, estudar a capacidade que você e eu temos da resiliência, da superação. Todos nós na face da Terra estamos vivendo, todos nós falamos que há um novo viver, um novo mundo, um novo momento. Todos nós estamos vivendo novos dias.
uma nova vida. Eu mesmo, a minha esposa, nós que passamos por esse vírus, tivemos as nossas forças renovadas, graças a Deus, não morremos, eu estou aqui vivo, né? Senão eu não estaria contigo, seria espiritismo. Estamos vivos aqui nesta terra. E quantos passaram, né, superaram, outros, Deus os recolheu, como foi o caso do Paulo Gustavo. Talvez você que é um pastor, que é um líder, duvide, mas nós não podemos duvidar, ninguém nasce escrito aqui, filho eleito, predestinado. Eu sei que do outro lado da vida haverá surpresa para muitas pessoas. Há pessoas que julgam as pessoas aqui na terra por causa da sexualidade, por causa dos erros que cometeram. Lógico, Paulo fala bem claro lá no livro de Gálatas, aquilo que o homem semear, isto ele colherá. O que nós fazemos de errado, não estou atacando o homossexualismo, nada disso, mas eu falo com relação a erros. O que nós fazemos de errado, o que nós cometemos de erro, nós vamos colher. E muitas vezes, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que, assim como nós vamos citar uma passagem mais à frente, Ele passa por cima até dos nossos, Ele recolhe esses erros nossos, Ele nos perdoa, Ele não permite que muitas vezes os homens venham conhecer os nossos erros. Todos nós. Então, Paulo, o apóstolo, estou falando de erro, veja, você conhece a história de Paulo. Paulo, ele batia duro, era judeu, criado aos pés de Gamaliel. Será que Paulo era feliz? E Paulo, depois de tudo que ele fez contra Estevão, contra centenas, talvez milhares de cristãos naquele período, naquela época, ele teve um encontro, ele teve uma dádiva que nenhum outro apóstolo recebeu e fez recomendações, a visão que nós cristãos temos que ter, a visão de otimismo e fé, sempre deliberando o poder da oração em favor dos filhos de Deus e mostrando um caminho mais excelente, como ele citou em 1 Coríntios 12, 31, e no 13, ele fala do bem mais importante no capítulo 13, que é o amor. Se você ler o último versículo do 12, da forma como foi compilada, né, o livro, ele no finalzinho ele diz, que ele mostra, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, estou aqui com a minha Bíblia online aberta, vamos lá aos Coríntios 12, abra a sua Bíblia também aí, Coríntios 12, vamos lá. Ele é o amigo que nós encontramos, o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Não existe amigo melhor do que o nosso Deus. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí no 13, ele faz a citação lá no 13, e ele diz assim, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, eu cheguei a ler semana passada esta passagem, e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, quase que a minha língua quebrou. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aí ele fala, né, que quando ele era menino, falava como menino, pensava como menino. Então Paulo, ele faz com que eu e você venhamos a refletir sobre esta questão muito importante do amor. Porque o próprio Deus, ele fala, amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Então a mensagem de hoje, ela fala sobre a felicidade e este exercício de felicidade. E eu digo a você, eu falo para mim, não há como eu ser feliz, não há como você ser feliz sem o amor próprio. Não estou falando do egoísmo, estou falando de amar ao próximo como a mim mesmo. Qual é o ser humano que ele pode amar ao próximo se ele não tiver amor próprio? Se ele não cuidar de si? Efésios 1,18 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Olha a esperança. O apóstolo Paulo estava falando para um povo que passava uma repressão tremenda da política dos romanos, o povo que sofria, o povo que era oprimido, a opressão era muito grande. Ele fala aos Efésios, mas na carta aos Romanos ele também fala a forma como Paulo ele coloca explícito o evangelho da graça de Deus, generalizando para todas as cartas que ele escreveu, é uma forma muito comum. E aí ele fala isso, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, nós os que cremos. Veja como ele ressaltou, os que cremos. Se você crê e tem esse potencial, você é um filho de Deus. É um eleito, escolhido, você foi predestinado, chamado para obras boas preparadas de antemão também. Chamado para a salvação eterna por conta dos que de antemão conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Os predestinou, justificou, glorificou. Ele nos chamou. Capítulo 8, 29 de Romanos, 30, 31. E a palavra, ela tem poder. Veja o poder desta palavra de Paulo. E o 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, 21, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Interessante como o apóstolo Paulo, ele demonstra para aquele povo ali o fim de uma era. O capítulo 24 de Mateus, Jesus Cristo profetiza e fala sobre o fim desta era, o fim do mundo. E muitas pessoas estão distorcendo, acreditando que o fim do mundo vai acontecer. Como eu, na minha infância, me ensinaram que ia acontecer. Inclusive, alguns usavam as profecias de Nostradamus para dizer que de 1000 chegará e 2000 não passará. Pasme você, evangélicos acreditavam que o mundo acabaria no ano 2000 por causa desta profecia de Nostradamus. E o 22 ele diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Quando se fala de igreja, você e eu temos que entender para os filhos de Deus, para o seu povo. De dois ele fez um, tanto judeu como gentil. Independente igreja, meu amado, meu querido, não é a igreja católica apostólica romana. Igreja não é a igreja católica apostólica evangélica. Igreja não é a universal, Assembleia Batista. Não. Igreja, tirados para fora, é um povo. São os filhos. São aqueles a quem ele chamou. Ele teve o seu primogênito. E nós somos a sequência. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Ele nasceu de novo. Nós também tivemos um novo nascimento depois da cruz do Calvário. E aí Paulo diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E designou ele como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Que palavra poderosa para mim e para você. O exercício da felicidade é uma circunstância tão importante
quanto o levar a palavra de Deus. O que é levar a palavra de Deus? Há pessoas que muitas vezes têm um chamado de Deus sui generis. Algo do tipo, a pessoa está, como hoje eu vi um testemunho de um pastor da Igreja Batista, que estava assistindo um desfile de escola de samba e começou a questionar a Deus com relação a várias situações e pessoas que passavam problemas. E quando Deus falou para ele, prega a minha palavra, e em outras circunstâncias ele ouviu uma voz humana dizendo, prega a minha palavra. Sim, acredito. Claro que eu acredito que alguém pode ouvir a voz de Deus. Não uso isto como doutrina, mas eu digo que Deus faz quando quer, como quer, onde quer e com quem Ele quer e da maneira que Ele quer. É transcendental, como tem dito o Geraldo Moraes, transcende o nosso entendimento. Vai além, muito além do nosso entendimento. Então levar a palavra de Deus também é um exercício de felicidade. É uma gratidão tremenda. Às vezes o nosso coração fica apertado, porque muitas vezes eu digo, Senhor, eu passei a semana inteira lendo, ouvindo, orando, e eu não consegui ter um conteúdo, e às vezes o conteúdo Deus traz na última hora, no último momento, no último instante, e Ele nos preenche, nos dá condições de trazer uma palavra de exercício de felicidade, de vida, para famílias que estão enlutadas, para pessoas que estão enfrentando desemprego, para pessoas que estão em crises de sentimentos, em crise nos casamentos. Quantas pessoas têm crises nos seus sentimentos, nos seus pensamentos? E muitas vezes são crises que as pessoas têm, que não conseguem dominar e precisam do auxílio do Espírito de Deus, do poder sobrenatural, para que Deus possa abrandar e aplacar estas crises. Um amor incomparável, um amor incondicional. Tem um louvor muito lindo que fala, nem o amor de um pai, nem o amor de um irmão, nem o amor de uma mãe, e nem mesmo a paixão podem se comparar ao amor de Jesus, que deu pelo povo judeu. Sim, porque a morte de Cristo foi para salvar o judeu. Ele salvou, ele citou lá em Mateus, nós vamos ler daqui a pouco, que aqueles que estivessem em Jerusalém fugissem para os montes. Foi um amor incomparável e que resvalou, reverberou na minha vida, na sua vida. Olha que coisa tremenda. Um aspecto da salvação de Cristo foi salvar aquele povo na destruição de Jerusalém, que foi chamada de prostituta. A cidade de Jerusalém foi destruída e muitos cristãos daquela época foram mortos, mas muitos se salvaram, perseveraram, creram, acreditaram numa salvação e conseguiram fugir e ser salvos da morte física também. E a nossa salvação eterna, a regeneração, a restauração de um espírito que estava adormecido. Sim, porque quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos, né, em Adão morremos, não é que algo estivesse morto, é que criou-se uma parede. A comunhão que Adão, a intimidade, né, graça e intimidade, por isso nosso ministério se pauta nestas verdades. Porque a intimidade que Adão possuía de conversar, de ouvir a voz de Deus, estava adormecida. E depois da cruz, diz a palavra que ele restaurou todo o cosmos. Ele reconciliou com ele todas as coisas, todas elas. Miqueias 7, do 18 ao 20. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. O livro de Miqueias, o livro profético, e fala sobre a questão da história do povo de Israel, um povo desobediente, um povo obstinado, teimoso, um povo que provou da bondade de Deus quando o maná caía, as codornizes, um povo que viu o mar vermelho se abrir, um povo que teve milagres, que hoje talvez muitos de nós não participemos de milagres como esse, alguns participem, nem todos. Um povo que teve a mão de Deus na vida prática terrena e mesmo assim foi teimoso, obstinado, foi contrário, desobediente. E veja o que a palavra diz para esse povo, o que aconteceu
na morte de Cristo para o povo de Israel, mesmo muitos tendo sido destruídos ali no ano 70. E ele prossegue dizendo que a ira do Senhor não seria para sempre, mas o prazer do Senhor é demonstrar o amor dele. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Porque pecado para o povo judeu era transgredir a lei. Era um fardo muito, muito, muito pesado. Eram 613 mandamentos. Hoje, quando falamos de felicidade, eu e você, crentes em Cristo Jesus, cristãos, a cristandade, crentes em uma vida eterna, crentes nessa mensagem da graça, nós podemos ser felizes. Não existe mais aquele fardo pesado, aquela canga sobre os ombros, de você ter que cumprir, muito embora há muitas e muitas denominações que querem repetir. Inúmeras denominações, a história se repete. Em um contexto semelhante àquele que Paulo criticou duramente ali aos Gálatas, hoje acontece no meio do povo religioso. Quem vos ensinou, ó insensatos cristãos do século 21, a fugir da graça de Deus, da bondade, do amor, da excelência da mensagem da graça, da genuína graça de Deus, que não é mérito pessoal? O meu mérito, o seu mérito, não é para a salvação eterna. Isso é ponto pacífico, não tem como discutir. É ponto passivo. O meu mérito e o seu mérito nesta vida, certamente é para ter uma vida feliz, sim. É o exercício da felicidade que eu e você podemos fazer. E aí, o 20 diz assim: mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Você vê que este livro, ele é categórico em mostrar a história do povo de Israel. Isso não tem a ver com algo profético para nós. Tiramos muitas vezes, e quase sempre tiramos ensinamentos éticos, morais, espirituais para as nossas vidas, porque você pode aproveitar a história, sem dúvida nenhuma. A sabedoria, ela pode ser aproveitada. Diz lá no livro de Eclesiastes, a sabedoria, uma citação da sabedoria, dizendo que antes que ele fundasse a terra, fundasse todas as coisas, ela estava ao lado dele, estava com ele. A sabedoria parceirava com Deus, o Criador. E aí Paulo, ele fala deste mesmo assunto de uma forma brilhante. Hebreus 10, 16, 18. Ele fala da aliança que Deus faria com o povo judeu. Como ele fez dos dois um só povo, esta aliança, ela com certeza reflete na minha vida, na sua vida. Ela é abrangente às nossas vidas. Espiritualmente falando, nós temos o mesmo direito. O direito de reinar em vida, de viver em vida, de crescer, de desenvolver. E eu digo profeticamente para o nosso país, que Deus continue usando e levantando homens que têm autoridade, que têm estratégia, que têm a sabedoria, deixando de lado alguns defeitos, deixando de lado muitas vezes a língua pesada, porque eu me recordo que Moisés, certa vez na época em que Deus levantou Moisés, para que Moisés fosse a Faraó, dizer para Faraó: deixa o meu povo ir. Moisés falou assim: Senhor, eu tenho a língua pesada, eu tenho dificuldade. O que Deus fez? Deus disse: olha, o seu irmão Arão, ele vai falar com você, ele vai ser o seu porta-voz. E talvez muitos precisem de porta-voz para que os defeitos eles sejam aplacados e as virtudes possam sobressair e Deus possa agir de forma brilhante em nosso país, para melhor levar o país à vitória que nós precisamos. Nós temos um país rico, um país próspero e que é direito meu e seu ter a felicidade, até em termos financeiros. É inadmissível que o nosso Brasil, que tem tantas riquezas, que nós exportamos riqueza, que nós exportamos laranja, que nós exportamos veículos produzidos aqui para ser vendido lá fora pela metade do preço, nós compramos pelo dobro. Não é possível
que o povo brasileiro continue sofrendo, ganhando um salário de miséria. Esses dias eu conversando com um amigo meu e dizendo, em Portugal, a pessoa que ganha um salário mínimo, uma parte, metade do seu salário, consegue dar entrada ou comprar um carro de boa qualidade. Aqui no Brasil, para você comprar um carro de boa qualidade, um carro em condições, é de 10 a 20 salários mínimos. E o sujeito ganha 1, 2, 3 salários mínimos, quanto ele vai comprar? Então é preciso ser levantado homens no nosso país, pessoas que tenham fibra, que tenham garra, que tenham coragem de mudar o que está aí. Essa história de maldição no que diz respeito à corrupção, à maldade, aos larápios que larapiaram a nossa nação, talvez desde a fundação do país. Pessoas que deveriam administrar a nossa nação com sapiência e com integridade. Administram com sapiência para a roubalheira, com sapiência para desviar as verbas públicas. E eu digo, com relação à felicidade, que nós temos direitos também direito de ser felizes no que diz respeito a finanças. Mas voltando para o tema aqui, eu fico empolgado e a vontade que nós temos de ver o país crescer é tão grande, né? Eu vivi uma infância de algumas dificuldades, as minhas conquistas foram difíceis, acredito que muitos que estão me ouvindo também. Não é fácil você conquistar uma casa, um apartamento, um carro, neste país de ladrão, infelizmente. Lógico, eu não quero usar esta palavra como profecia, mas eu quero profetizar o inverso. Este país de abençoados, este país que os ladrões já caíram por terra, que os ladrões já foram para a cadeia, que os ladrões já foram exterminados. Um país de vitoriosos, de abençoados. E Paulo diz, Hebreus 10, 16 ao 18, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Porque certa parte da Escritura ele fala que o Espírito os conduziria. Vós não tereis mais pastores segundo o coração humano, mas vocês terão um pastor que os conduzirá. O próprio Jesus disse que era necessário que ele fosse para o Pai, para que o Consolador viesse para nos conduzir, para ser o nosso tutor, ser o nosso aio. E aí Paulo prossegue e acrescenta, dos seus pecados, ou seja, o pecado era transgredir a lei de Moisés, a iniquidade, as transgressões, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Paulo não estava falando para você e para mim. Estava falando, a carta foi para o povo, para os hebreus. Porque muitos ainda não conseguiam enxergar, como muitos hoje não conseguem enxergar, que não são mais pecadores. Às vezes eu assisto pastores pregando, pessoas pregando, falando sobre esta condição mentirosa de que nós somos pecadores. Não temos pecado. Nenhum de nós, depois da cruz, nasceu pecador. Existe uma carne que Paulo fala que nós fomos chamados e preparados para obras perfeitas, para andarmos nela, perfeitas de antemão. Temos uma carne, sim. O próprio Paulo fala que a carne milita contra o espírito. Mas a minha felicidade e a sua felicidade, ela precisa estar neste conhecimento de que onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício para o pecado. Então, o exercício. Vamos fazer uma rápida analogia, nós já estamos partindo para os 5 minutos finais. O exercício físico que os profissionais de saúde, os professores de educação física, fisioterapeutas e todos aqueles que militam na área de saúde recomendam, para muitos médicos e especialistas, exercícios físicos realizados de forma regular ou frequente estimulam o sistema imunológico. Veja como é tremendo. O teu sistema imunológico é estimulado, ele traz proteção para a saúde, né, no corpo, ajudam a prevenir doenças cardíacas, moderam o colesterol, ajudam a prevenir a obesidade e outras coisas. Além disso, melhoram a saúde mental. Olha aí, a possibilidade da metanoia acontecer também com a ajuda do exercício físico. E ajudam a prevenir a depressão, que é o mal do século. Esses dias eu assisti uma live com um amigo meu, psicólogo,
o Anderson, o Dr. Anderson, e ele falando sobre essa questão da depressão, psicólogo cristão, e que aborda esse tema com muita legitimidade, com conhecimento de causa. E o exercício físico, ele ajuda na prevenção da depressão. A atividade física, ela é qualquer movimento voluntário produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Como você passear com o cachorro, dançar, entre outros exercícios, fazer uma caminhada. E qual é a analogia que eu quero fazer? Assim como o exercício físico faz bem para o meu corpo, para o seu corpo, esse exercício do conhecimento, de buscar, de escavar, como diziam os antigos, de escarafunchar, né? O conhecimento da graça de Deus. Hoje, você tem inúmeros canais, não só o canal MGI, você tem vários canais da graça de Deus. Inclusive o irmão Geraldo, esse dia, quero mandar um abraço para ele, estava falando sobre essa unidade. Eu acredito que em breve nós estaremos em uma live, né, com vários, como Cristiano França, Geraldo, Elson de Jesus, trazendo um bate-bola gostoso aí, falando sobre a graça de Deus de uma forma feliz, de uma forma alegre, de uma forma leve. É preciso criar esta unidade dos pregadores da graça de Deus. E este exercício que eu e você temos que fazer, da busca destas verdades, trará para nós a verdadeira felicidade. Este conhecimento da graça de Deus. Exercitar o bem-estar. Para concluir este nosso assunto de hoje, a maioria de nós que conhecemos a Bíblia, que lemos, que estudamos, conhecemos a história de Esther, um livro que não fala muito de religião, mas que conta a história de uma jovem judia e que mostra como o poder da palavra, o poder deste contexto de conhecimento, de uma vida pautada na família, no ouvir a palavra do pai, do tio, da mãe, e levar uma palavra sensata e sadia, a bom termo, trouxe o exercício do bem-estar para aquele povo. O último capítulo de Esther, capítulo 10, verso 3, diz assim: o judeu Mardoqueu, ou Mordecai, conforme a tradução, foi o segundo na hierarquia. Depois do rei Xerxes, era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem de seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Então, eu quero dizer a você que o objetivo do nosso ministério, nós voltaremos, quando finalizar esta pandemia, eu creio, eu tomo posse, eu acredito plenamente que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, para o Ministério Graça e Intimidade, não só em Macaé, nas adjacências, mas fora do estado do Rio de Janeiro. Eu creio que o nosso foco, a nossa visão, o nosso chamado, nós fomos chamados nesta terra, todos nós temos um chamado, é para exercitar o bem-estar de uma forma a compartilhar de forma filantrópica com aqueles que nos ouvem, aqueles que conhecem a palavra da graça de Deus, aqueles que querem uma vida plena em Cristo Jesus. O pastor Tavares falou domingo passado sobre os projetos que tem com relação à ONG, com relação a desenvolver este trabalho. Sim, nós estamos engraçados com ele, de mãos dadas, para que nós possamos trazer trabalhos sociais para o nosso ministério. Contamos com o apoio de todos vocês. Então, eu digo a você que exercitar o bem, fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé, é um exercício muscular, né, que não deixa o nosso músculo espiritual ficar atrofiado e faz com que eu e você criemos a imunidade contra os males desta vida. Faz com que eu e você rechacemos os problemas cardíacos, né, do nosso coração espiritual. E ao invés de nós olharmos muitas vezes, às vezes talvez vocês possam assistir ou falar do nosso histórico denominacional, eu não tenho remorso, não tenho tristeza, não tenho raiva, nada disso. Obviamente que o que nós não queremos é que os irmãos que vivem da forma como nós vivemos, nós fomos criados na religião, que eles se libertem. Então, o nosso foco, o nosso vocabulário, o nosso linguajar é de ternura, é exercitando este amor para quê? Para que
ao exercitar esta fé, ao exercitar este conhecimento, principalmente quando nós repetimos, há pessoas que às vezes criticam, a repetição é a mãe do aprendizado, sim. Eu vejo muitas vezes o Cristiano França, o Geraldo, até mesmo eu aqui no nosso ministério, falamos repetidas vezes sobre as atividades comportamentais do povo religioso, de guarda de sábado, de subir monte de óleo ungido, de falar em línguas que não são outros idiomas, que quando você lê o contexto, Paulo fala claramente. De outros idiomas, ele não fala de se me canta lá para trás, se me cantas tu me levas, então ripa lá para trás, nada disso. Paulo não fala isso. Então, eu tenho plena consciência, com respeito àqueles que fazem um trabalho bom e nas demais denominações, existem pessoas boas sim, um coração muito bom, que tem um chamado de Deus, porque Deus chama como Ele quer. Alguns ouvem uma voz humanamente audível dizendo, prega a minha palavra, leve a minha palavra aos presídios, aos hospitais. E muitos de nós sentimos esse chamado vocacional, essa vocação, porque estar pastor é uma vocação, não é uma profissão. Com todo respeito àqueles que encaram como profissão, que vivem do púlpito, mas ser pastor, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Um ministério, um contexto ministerial, é para compartilhar este conhecimento de quem nos conduz, do Espírito que nos conduz e que nos faz crescer na graça e no conhecimento, na graça e no conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Que durante esta semana você possa refletir nas palavras que nós trouxemos. Exercício da felicidade com conhecimento da graça de Deus. Faça um exercício, vá no nosso canal do YouTube, assista os demais vídeos, talvez nos vídeos iniciais, pode ser que nós tenhamos falado aí de algumas situações, e depois nós fomos aprendendo, entendendo, como até a questão do próprio diabo, Hebreus 12,14, e nós entendemos que a própria tentação que Jesus sofreu foi a sua própria carne. Não houve um outro ser que falou para ele, um chifre vermelho que tentou ele. Não, foi a própria carne dele. É preciso saber fazer a leitura deste contexto. E eu espero que pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, 2 doutorados, mestrados e pós-doutorado, que consigam também ter os seus olhos iluminados por essa genuína graça. Porque o Brasil precisa sim de pessoas que tenham formação superior, mas que tenham a formação superior da graça de Deus, que vai na mente e no coração. Ore pelo nosso ministério. Nós vamos colocar depois o nosso telefone de contato, 22 981 55 2308. Caso você queira abençoar o nosso ministério, nosso site já está pronto. Nós estamos apenas aguardando a colocação do nosso endereço. Por enquanto ele está no endereço da empresa que fez o site. O site já está pronto, né? E lá no site, em breve nós vamos ter a nossa hospedagem, tecnicamente se chama assim, para que você possa ter acesso, ver as fotos, assistir aos estudos que o pastor Tavares vai colocar. Eu já convoquei o pastor Tavares a fazer estudos, eu também, irmã Marinha, escreva, irmão Domingos, todos nós fazemos parte do ministério, vamos poder colocar estudos da graça de Deus ali e compartilhar em nosso site para alimentar e iluminar olhos dos filhos que precisam crescer na graça do crescimento. Desejo a você uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de crescimento, uma semana de felicidade, de transformação na tua vida, para que aquele que te chamou para andar em obras perfeitas, preparadas de antemão, se manifeste na sua vida de forma espetacular. Beijo do pastor Baixinho. Tenha uma semana maravilhosa. O amigo. Aleluia. Glória a Deus.